Ezequiel 37, somente o versículo 1 e 2. Livro do profeta Ezequiel, profeta maior. Se você for abrir Isaías, Jeremias, você vai encontrar o profeta Ezequiel. Na escola dominical a gente aprende do profeta Ezequiel, Isaías, Jeremias, aprender sobre a Trindade, igual foi hoje ministrado. Vale a pena você estar vindo à escola dominical. Se você ainda não está vindo, venha. Desde as crianças, os jovens, adolescentes e adultos, está sendo aulas abençoadas. Todos acharam? E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Podeis assentar-se. Antes de nós começarmos a pregar, eu queria só fazer uma menção com os irmãos. Nós vamos estar organizando os cultos nos lares. Conversamos com o nosso pastor e ele nos autorizou ao departamento de evangelismo estar tomando conta no culto dos lares. Aí nós vamos estar organizando algumas equipes, os irmãos, e nós vamos estar fazendo constantemente, diariamente, os cultos nos lares. E eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Mas, irmãos, os cultos nos lares, assim, culto no lar, na casa só de... Às vezes está tendo alguma situação, alguma adversa, não, eu preciso de um culto na minha casa. Nós vamos fazer. Mas você vai ser igual aquela mulher da dracma. Você vai achar a sua dracma e vai chamar seus vizinhos. Né? Chamar os seus vizinhos. E aí vamos estar nesse propósito, nessa visão, você fazer o culto no seu lar, chama seus vizinhos, seus parentes, quem puder, vamos evangelizar, vamos ganhar uma para Cristo. Amém? Então nós vamos estar organizando, no meio da semana nós vamos estar organizando, para que no próximo domingo você já esteja ciente onde vai ser o próximo culto, tá? Vamos fazer um culto na sua casa? Vamos lá, sim, vamos, mas não é só para você, para seus vizinhos, seus parentes, seu esposo, que às vezes não é crente, seus filhos, vamos estar indo lá. Em nome de Jesus, proferir, profetizar a palavra do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então nós contamos com você. Queridos, profeta Ezequiel, como se trata um profeta maior, Deus abençoe. Ele foi preparado desde novo para ser sacerdote. E nós vimos que quando Ezequiel, seu nome do seu pai era Buzi, o significado do nome do pai de Ezequiel, por sua vez, na sua raiz hebraica, Buz, que significa desprezar. Então, o nome do pai de Ezequiel, por sua vez, Buzi, que significa desprezar. Mesmo Ezequiel, mesmo o pai de Ezequiel tendo um nome como desprezo, quem ele gerou não foi desprezado pelo Senhor, pelo contrário, se tornou um grande profeta na presença do Senhor. Ezequiel, desde novo, fazendo linhagem da família sacerdotal, imaginando-se Ezequiel, por sua vez, servir ao Senhor como um sacerdote, como a sua própria família era em si, o seu pai em si, nós temos que entender que o sacerdote, a partir dos 30 anos, ele é levantado para servir, era preparado para servir ao Senhor. Quando chegou nos tempos de Davi, esse tempo passou para 25, depois para 20 anos, que Davi mudou essa regra de quando ele era levantado para servir ao Senhor. O sacerdote ele tinha que conhecer muitas coisas, não era só as leis do Senhor. O sacerdote tinha que saber de medicina, porque a partir do momento quando chegava alguém leproso, ele tinha que distinguir, saber o que era lepra e o que não era lepra, o que era doença e o que não era doença. E aí ele determinava o tempo de afastamento daquela pessoa. O sacerdote, por sua vez, ele tinha que saber também sobre veterinário, porque se chegava algum animal perante ele, ele tinha que saber se o animal era com defeito, estava com defeito ou sem defeito, porque ele tinha que saber o que ele oferecia ao Senhor. O sacerdote também, como diz até o livro de Êxodo, capítulo 29, nos diz a respeito, quando Deus dá diretriz a respeito do sacerdote, que ele tinha que ser ungido e separado pelo Senhor,
as suas orelhas direita era ungida pelo Senhor, o seu polegar direito era ungido pelo Senhor, marcado com sangue, e o seu polegar direito dos pés também era marcado pelo Senhor. Por quê? O sacerdote tinha que aprender a ouvir a voz de Deus, ele tinha que tocar nas coisas que era santa do Senhor, e os caminhos do sacerdote era santo. Então ele tinha que aprender a andar nos caminhos do Senhor. Então Ezequiel, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote diante do Senhor. E o texto nos menciona que, por mais que ele estivesse fosse preparado, fosse levantado por Deus, ele imaginaria ser levantado pelo Senhor. Aconteceu que no ano 597, já a segunda invasão dos assírios sobre Israel, a primeira aconteceu no ano 605, aonde Daniel e seus amigos foram levados cativos, e no segundo ano já Ezequiel e mais 10.000 pessoas, judeus, foram levados para o cativeiro. Então, nós vimos que todo o planejamento, o sonho de Ezequiel de se tornar um sacerdote foi a ruínas, porque agora ele não está mais em Jerusalém. Ele não está mais no centro da adoração. Ele não está mais no lugar onde ele imaginou um dia, vou estar oferecendo algo ao Senhor. Exemplo que ele viu do seu pai, da sua casa, da sua família e de outros sacerdotes, agora não se faz mais parte disso. Agora ele está sendo levado cativo para uma terra distante, um lugar distante, vivendo como no cativeiro. E agora Ezequiel, tudo aquilo que ele planejou já não é mais realidade. Eu digo para você nesta noite, quantas vezes nós fazemos planos, projetos, investimos, mas chega um momento em que tudo aquilo que nós investimos não faz mais parte daquilo que eu imaginei, mas nós estamos sendo levados a viver algo que o Senhor começa a nos mostrar e planejar para nós. Você precisa entender que os meus pensamentos, os nossos pensamentos, eles estão bem distantes dos caminhos e dos pensamentos do Senhor. Por mais que Ezequiel planejou e imaginou ser um sacerdote, no final, Deus não tinha um sacerdócio para a vida dele. E por mais que você planeje, Reinaldo, eu vou ser um cantor, vou ser um pastor, eu vou ser isso, vou ser aquilo outro, eu imagino ser assim, mas no final, Deus tem planos muito maiores e melhores do que os nossos para nós. Os planos de Deus, ele não falha. Os planos de Deus, ele é perfeito. Os planos de Deus, ele não nos frustra. Ele não nos deixa desanimados ou amargurados ou frustrados. Os planos de Deus são perfeitos para todos nós. Mesmo que ele nos permita, como aconteceu com Ezequiel, ir para uma terra distante, ser levado cativo. Agora Ezequiel está vivendo na Babilônia, perante um rio chamado Quebar, e ali ele está distante de tudo aquilo que ele planejou, nos planos dele, mas ele está dentro do centro da vontade de Deus. E Deus quer te conduzir ao centro da vontade dele, a viver os planos dele, a viver os propósitos dele. E Deus nessa noite está dizendo para você, existem momentos que eu quero intitular essa mensagem como um missionário que anda no meio dos vales. Eu quero dizer para você que tem hora que Deus permite nós andarmos no meio dos vales. Tem hora que Deus permite nós irmos para o rio Quebar e permanecer numa terra distante, de onde aquilo que eu planejei, imaginei, mas agora não estou vivendo mais aquilo que eu planejei, mas eu estou vivendo algo que para mim parece uma surpresa para mim, mas é os propósitos de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que quando Ezequiel, já se passou um período, aqui o texto nos diz, no 5º ano do mês, já faz 5 anos que ele está vivendo no cativeiro, a visão de Deus se manifesta sobre Ezequiel. O texto nos fala aqui, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 do livro de Ezequiel, diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 5º mês, estando eu no meio dos cativos. Ele está no meio do cativeiro, está junto aos cativos que tinham sido levados. Ele, juntamente com Daniel, que já estavam primeiros, agora ele está ali, junto ao rio Quebar. Se abriu os céus. Eu vou dizer para você nesta noite, eu não sei qual é o cativeiro que você está, qual a prova que você está passando, qual a luta que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você nesta noite, os céus vai se abrir para você. Os céus irão se abrir, meu irmão.
Porque olha que Ezequiel está dizendo, olha, eu estou no meio dos cativos. Nós vimos os assírios tomar todo o povo lá em Jerusalém, lá no Reino Sul, invadiu tudo. Ainda resta o templo. Talvez assim Ezequiel tinha uma esperança, talvez eu vou ficar por um período aqui, mas eu vou retornar para lá. Porque o templo ainda não havia sido destruído. Mas Ezequiel, ele vê diante do rio Quebar, o céu se abrir para ele. E além do céu se abrir, ele diz, e eu vi visões dos céus, ou visão de Deus. A prova serve para abrir os nossos olhos. Cativeiro serve para abrir os nossos olhos. Problemas, lutas, dificuldades, tudo que nós estamos enfrentando serve para abrir os teus olhos, serve para revelar que o seu Deus não perdeu o controle da tua vida, não perdeu o controle da tua história, não perdeu o rumo da sua vida. Nós às vezes perdemos o rumo, nós às vezes ficamos perdidos, mas o Deus que nós servimos, Ele não perde o rumo da minha história e da tua história. Se Ele permitiu você estar diante do rio Quebar, você pode ter certeza, os céus vai se abrir para você. Se Ele permitiu você passar por todo esse processo que você passou, e por isso você desanimou, parou, Deus está dizendo para você nesta noite, eu estou te visitando para abrir os teus olhos, para te mostrar que eu tenho algo muito maior para a tua história. Não é o que você planejou, meu filho, mas é o que eu estou planejando para a tua vida, é o que Ele está planejando para nós. Porque para se andar no meio de um vale, tem que ter visão de Deus. Para se andar no meio do vale, tem que ter experiência com o Senhor. Para se andar no meio do vale, você precisa entender que Deus vai te conduzir ao propósito de entender quem Ele é, como Ele é, e Ele é poderoso, meu irmão, Ele é poderoso. Por mais que alguém da tua casa, da tua família, como seu pai foi desprezado, você não é desprezada, você não é desprezado. Ele tem algo na tua história, Ele tem algo na tua vida, e hoje Deus fala contigo, filha, eu estou abrindo os teus olhos, eu vou abrir os teus olhos, eu vou te mostrar que eu estou com você. Ei, deixa eu dizer para você nesta noite, o céu está se abrindo ao seu favor, aleluia. Deremante comandará surianderébias. Nós estamos ministrando esses dias, os irmãos estão ministrando aqui sobre coisas novas, algo novo. Aí me diz uma coisa, como pode, Reinaldo, alguém num cativeiro viver coisas novas? Meu irmão, isso é Deus. Isso é Deus. Deus não escolhe lugar, não é o lugar que faz com que Deus se manifeste, meu irmão, não. É nós, a presença dele se manifesta em todos os lugares. Hoje nós ouvimos na escola dominical sobre a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Não tem como se esconder dele, não tem como se afastar dele. É Ele, a presença dele está em todo lugar, em todo canto. Eu vou mudar de cidade para Deus me abençoar. Não, meu irmão, não precisa, porque se Deus tem algo contigo aqui, vai ser aqui. Eu vou largar o departamento, vou fazer aquilo. Meu irmão, se Deus tem algo contigo, onde Deus te colocar, você vai prosperar, Deus vai te abençoar. O que você precisa entender é, em primeiro passo, os teus olhos precisam ser abertos hoje, para que você pare de olhar para você, para que você pare de reclamar do cativeiro, para que você pare de questionar Deus, eu estou estudando para ser isso, aquilo, outro. Mas no final, o que vai prevalecer na minha vida e na sua vida são os planos de Deus, é os planos dele. E por mais que Ezequiel tinha estudado, preparado, já ficava imaginando, fica imaginando Ezequiel já preparando a roupa, a roupinha dele, vou entrar, vou servir, de repente ele está, opa. Às vezes, olha que coisa linda, às vezes a vaga de Deus para você não é um sacerdócio, mas é profeta. Aleluia. Às vezes você está procurando a vaga, igual foi esse dia, ontem teve a reunião, quarta, sexta-feira, né? Às vezes você pensa, Deus vai me dar uma vaga para isso na igreja, você, não, meu irmão, às vezes não é essa vaga que Deus tem para a tua vida, mas é para ser profeta. O importante é que Ele nos use conforme a sua vontade. Agora, onde Ele vai me usar, Deus, seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Aleluia! Porque cargo não salva,
Cargo não é garantia de salvação. O que é a garantia da nossa salvação é a minha intimidade e a minha comunhão com o Senhor. É com o Senhor. Esse negócio de ser cargo vitalício, eu vou aposentar aqui, vou gerar, meu irmão, misericórdia. Porque eu vou dizer uma coisa para você: se cargo salvasse, glória a Deus, mas não salva. E o texto nos fala que Ezequiel, então, ele passa a ouvir ao Senhor. É tão interessante, tem um texto que nos fala, um versículo aqui que nos fala sobre Ezequiel, que Deus diz: Ezequiel, come desse rolo, se alimenta da minha palavra, me busque. E para você andar no meio dos vales, você precisa se alimentar daquilo que Deus tem para a tua vida. Não tem como você andar no meio de um vale, sendo que você está vazio, sendo que você não ora, não jejua, não lê Bíblia. Aí a Renata depois vai me dar mais ponto lá, não participa da escola dominical. Eu vou ganhar bombom no final do ano, viu? Então, assim, a gente tem que buscar, meu irmão. E nós estamos vendo um tempo ultimamente que nós não estamos buscando. O culto não é só domingo. A gente tem que buscar mais. Ontem à noite, eu estava, antes de ontem, né? Trabalhei essa ontem de ontem. De repente o meu amigo bateu na porta do caminhão, veio falar comigo. E de repente ele veio abrir o coração dele e ele está passando por um problema terrível na casa dele. E eu comecei a ministrar na vida dele. E começamos a ministrar, a orar e conversar com ele. Eu vou dizer para você, tem momentos que nós vamos ter que andar no meio do vale, mas não nos nossos vales, no vale dos outros. Tem hora que você vai ter que andar no vale dos outros, de outros irmãos, de outras pessoas. Ontem à noite eu encontrei com ele, e aí, como é que você está? Estou bem, estou feliz, obrigado por aquela palavra. E ele contou uma experiência. Reinaldo, eu estava tão nervoso que ele pegou uma rodinha de um box, ele quebrou o negócio inteirinho na casa dele. Olha para você ver o estado que estava a pessoa. Já estamos organizando, vou conversar com o pastor Edmar, ele é amigo nosso, o Cássio trabalhou com ele, e nós já estamos organizando para fazer um culto lá na casa dele. Fazer um culto lá. Agora, como que nós queremos andar no meio dos vales? Ezequiel aqui, do capítulo 1 ao 24, Deus usa ele com aviso e juízo de destruição a Jerusalém. Ele estava no cativeiro, Jeremias estava profetizando também, e enquanto Jeremias estava profetizando também, o povo lá não estava dando ouvido a Jeremias, pelo contrário, estava até tudo acontece de maldade fazendo com Jeremias. Aí Deus usa Ezequiel para dizer: olha aqui, Deus é para vocês, o que Jeremias está dizendo aí vai acontecer, é real. Esse período do ano 597 ao ano 586, quando foi tudo destruído, se passou 11 anos. O povo teve 11 anos para ouvir a voz de Deus e se converter, e eles não se converteram. Mesmo Ezequiel estando lá e profetizando a respeito do que iria acontecer, Ezequiel no capítulo 25 ao 32, ele traz um juízo sobre as nações estrangeiras, e no capítulo 33 ao 48, ele traz a esperança, a restauração de Israel, uma visão do templo e a presença de Deus sobre Israel. E aí é onde nós entramos aqui, no capítulo 37, onde nós lemos que Deus mais uma vez chama Ezequiel, porque Ezequiel no capítulo 10, olha para vocês verem, Ezequiel no capítulo 10, ele vê a glória de Deus se afastando do templo, aquela glória que na época quando Salomão havia ungido, e a glória de Deus tomou conta do ambiente, tomou conta do templo, agora Ezequiel está vendo a glória de Deus se afastar do templo e indo para o monte. E aí foi quando veio os assírios e destruiu tudo. E agora Ezequiel, no capítulo 37, onde nós lemos, Deus mais uma vez pega Ezequiel e conduz Ezequiel para um vale. Aqui já é uma parte do capítulo 33 em diante, já é um período onde Ezequiel começa a profetizar a restauração, o renovo de Deus,
a transformação de Deus para Israel. Eu vou dizer para você nesta noite, tem um período que nós entramos para o cativeiro, tem um período que nós começamos uma prova, uma luta, uma dificuldade, tem um momento que essas notícias ruins chegam, nos abalam, mas também tem uma notícia boa, tem os momentos que Deus fala: meu filho, o cativeiro não é eterno, o cativeiro é passageiro. E Jeremias havia profetizado um período, havia profetizado que esse período de cativeiro dos filhos de Israel seria 70 anos. Então tem o início que eles foram levados para o cativeiro. Por que Israel foi levado para o cativeiro? Porque eles não ouviram a voz do Senhor, e Deus permitiu esse povo ser tratado, ser quebrantado, ser restaurado. E quando Deus então começa a restaurar novamente Israel, é se cumprir aquilo que Ezequiel, o próprio Jeremias e as profecias começam a acontecer. Deixa eu dizer para você nesta noite: ei, Deus tem o início da prova na minha vida e na tua vida, mas também tem o fim. E o fim desse processo que causa lágrimas a você, que traz tristeza ao seu coração, ele tem um fim. Ele tem um fim. E Deus nessa diz para você: essa história vai começar a mudar. Algo novo vai começar a acontecer. Eu não vou te abandonar na prova. A prova é tratamento, a prova é cura, a prova é salvação, é libertação. É para você entender quem é Deus na tua história. E Deus diz para você nesta noite: olha, meu filho, se prepare, eu já estou abrindo a porta para você sair desse processo e você começar a glorificar e exaltar ao Senhor pela restauração que chega na tua vida. Oh, aleluia! Xeremanto comandarava suriandalas. Ninguém quer entrar na prova. Ninguém quer passar por um processo, seja qual for ele. Ninguém quer, eu não quero. Se eu perguntar, irmão, quem quer? Ninguém quer. Claro que não, Reinaldo. Mas é os meios que Deus tem para quebrar as nossas vidas. É os meios que Deus usa para nos ensinar. É os meios que Ele nos usa para nos mostrar a dependência que nós temos que ser nele. Agora me diz uma coisa. Olha aqui, vamos entrar no texto, no versículo 2. E me fez andar no meio de um vale de ossos secos. Mas peraí, Deus. Vou andar no meio disso aqui? E aí? Andando, Deus começou a mostrar para ele. E eram muito secos, eram numerosos. O vale estava sequíssimo. Quer dizer, se você olhar assim a olho humano, não tem esperança nenhuma. Mas deixa eu te explicar a primeira parte dessa mensagem. Deus te leva para o cativeiro, mostra para você quem é Ele na tua vida, mostra para você os planos que Ele tem para a tua vida, mostra para você o quanto Ele é poderoso na tua história, abre os céus a teu favor, te enche da tua glória, transforma a sua história e agora está te usando como profeta. Não é nada daquilo que nós imaginamos, ou que eu um dia imaginei. Tudo que eu imaginei e planejei está totalmente fora daquilo que Deus imaginou e planejou para nós. Agora nós estamos o quê? Eu não sou sacerdote, sou profeta. E Deus usa quem é? Ele usa quem Ele quer, do jeito dele, da forma dele. Como nós vimos Deus usando Davi, Deus usa como Ele quer, do jeito dele, porque Ele é Deus. Ele sabe a necessidade que temos e a forma com que precisamos ouvir. Então vou dizer para você, abre o teu coração nesta noite, não endureça seu coração, passa a entender e aceitar os planos de Deus para a tua história. Se Deus permitiu você ir para o cativeiro, passar por toda essa situação, é porque Ele quer te usar poderosamente nesta área. Eu vou dizer para você aqui, deixa eu resumir. Se você está passando por problemas financeiros, saiba de uma coisa: Deus vai te usar tremendamente nas áreas das finanças. Se você passou por algum problema familiar, Deus vai te usar para restaurar famílias. Se você passou por problemas de saúde, Deus vai te usar para curar pessoas, porque Ele usa quem está curado. Oh, aleluia! Oh, mandará, subcap, andava, sou. Ele usa aquele que está curado. Porque imagina eu chegar aqui para você e começar a pregar sobre epilepsia, que Deus cura a epilepsia. E de repente eu começar a dar crises aqui, cair aqui. Mas que Deus é esse?
Deus cura, liberta do Tegretol, do Edantal, Tegretol, Edantal, e o outro esqueci o nome desse trem. Deus cura. Aí, Reinaldo, da diabetes, Deus cura. Curou? Deus cura. E tem muito mais para fazer. Deus faz, meu irmão. Aí Deus tem que fazer por onde? Por quem? Por nós. Aí você está reclamando que Deus te levou para o cativeiro. Você precisa entender os propósitos de Deus, irmãos. Temos que entender a vontade de Deus, porque Ele vai te fazer andar no meio dos vales de ossos secos. Mas quando temos uma experiência no rio Quebar, os céus se abrem a nosso favor, aí nós aprendemos a não se calar no meio dos vales. Porque olha o que diz o texto. E aí ele disse, então me disse, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Aí nós perguntamos aqui, para quem teve uma experiência diante do rio Quebar, para quem viu o céu se abrindo, para quem viu a glória de Deus, o poder de Deus, agora tem dúvidas? Não tem. Não há dúvidas. E aí eu digo para você nesta noite, por isso que nós temos que correr a ter experiências com Ele, porque as nossas experiências com Ele não nos permite ter dúvidas no meio dos vales. E quando Ezequiel é perguntado pelo Senhor, meu filho, o que você acha? Deus, eu te conheço, eu sei quem tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera. E ele está dizendo, Senhor, o Senhor tem um caminho, o Senhor tem uma solução, o Senhor tem algo para fazer neste lugar, tu sabes. E aí o que diz o Senhor? Então ele disse, então ele me disse, profetiza sobre esses ossos. Antes de nós começarmos a andar em lugares altos, Deus vai nos fazer andar no meio dos vales. Reinaldo, eu quero andar em lugares altos, mas Deus vai te ensinar a andar no meio dos vales. E aí, me diz uma coisa, a gente profetizar para quem está bem, você vai no hospital e profetiza para uma pessoa que está no estado terminal, Deus mostra para você e fala assim, profetiza que eu vou curar. Oh Deus, espera aí. Não, meu irmão. A sua experiência lá atrás te leva a ter a certeza que Deus vai fazer o sobrenatural. Eu vou repetir de novo. A sua experiência lá atrás, seu encontro com o Senhor, as suas experiências com Deus, te leva a entender que Ele pode fazer algo infinitamente mais do que tudo ou pedimos conforme o seu poder que opera. A minha experiência com Deus não me faz desistir, me faz acreditar que pode acontecer algo no meio desse vale. A minha experiência com Deus, a sua experiência com o Senhor, nos faz acreditar que o esposo pode ser restaurado, que o filho pode ser transformado, que a casa pode ser moldada, transformada, que algo sobrenatural pode acontecer. A minha experiência com Ele me faz o que entender, se eu profetizar como das outras vezes, algo sobrenatural vai acontecer, aleluia! E Deus diz para você nesta noite, não se cale, aleluia, não se cale. Olha o que Ele fez, então me disse o Senhor, profetiza sobre esses ossos. Reinaldo, vou profetizar, Reinaldo? Sim, abra a tua boca, profere a palavra. Tem um testemunho de uma irmã, esse testemunho maravilhoso, ela levou é até famoso, eu gosto muito de ouvir ele, às vezes já ouvi esses dias. Ela levou uma pregadora famosa na casa dela, e de repente ela chegou na casa dela, e ela disse, minha irmã, vou te apresentar meu esposo, mas aqui está a roupa dele, ele é diácono da igreja, diácono. Aí ela olhou a roupa dele, aqui é a Bíblia dele, arrumadinha, aqui é a Bíblia dele, em cima da mesa, aqui está a Bíblia dele. E aqui ela olhou, nossa, esse homem deve ser um homem de Deus. A pregadora deve ser um homem de Deus, olha que bênção. De repente, quando ela entrou no quarto, está um homem deitado numa cama, com um monte de garrafa,
num cheiro, numa situação terrível. Aí, essa mulher olhou para ela e falou: uai, minha irmã, que isso? Minha irmã, eu estou profetizando sobre a vida dele. E Deus vai transformar a vida dele. Eu já coloquei o terno. Está aqui a Bíblia. E Deus me deu essa visão. E isso que nós temos que entender. Andar no meio do vale não é fácil, mas nós temos que andar. Profetizar é só para louco, mas Deus chama os loucos desse mundo para confundir os que são. Então eu vou dizer para você nesta noite: levante a tua mão, se você é loucura de Deus nessa terra, e começa a profetizar no meio dessa situação. Começa a andar e dizer: assim diz o Senhor, ossos secos. Quem está falando não sou eu, é Deus. A palavra é dele, ele me deu a palavra, a autoridade é dele. Então profetiza, aleluia. Sharai de comandar, surianda lamas. Porque eu quero dizer para você nesta noite, por mais que você, meu irmão, está dizendo: Deus, parece loucura dizer para osso ouvir a palavra de Deus, dizer para osso, ó, escuta a palavra do Senhor, meu irmão. Mas eu digo para você nesta noite: não duvide da palavra de Deus. Não duvide do que a palavra pode fazer, do que ela é. Não duvide do que ele pode fazer. Somente creia. E como diz a palavra do Senhor: creia nos meus profetas e prosperareis. Você precisa crer, você precisa crer. E nesta noite Deus fala para você: não se cale. Levante as tuas mãos sobre essa situação e profetiza. Assim diz o Senhor. E enquanto ele profetizava, começou a ter ruídos, algo começou a levantar, acontecer, ossos foi juntando aos seus ossos, aquele vale que estava seco, por causa de uma palavra, de um homem que creu, de um homem que acreditou no Senhor. Algo começou a acontecer ali, o ambiente começou a ser transformado, porque ele não se calou, mas ele creu na palavra. E é o que Deus está dizendo para você nesta noite: você precisa crer na palavra, você precisa entender no que está diante de você. E ele começou a profetizar. Houve um reboliço, ossos foi se ajuntando, e quando ele olhou, nervos começou a crescer, estender peles, e algo começou a acontecer neste lugar, naquele lugar. Deixa eu te falar nesta noite: o seu Deus não falha, irmão. O teu Deus não falha. A palavra dele não falha. Deixa eu dizer para você nesta noite, feche os teus olhos comigo aí, só por um momento. Ei, seu Deus não falha, não. Você pode glorificar a Ele por este momento. Ele não falha, Ele não vai falhar com você. Ei, essa palavra não falha, ela é poderosa. Abra o teu coração. Se Ele falou para você profetizar, porque algo vai acontecer, Ele não vai falhar contigo, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Ei, nosso Deus, Ele não falha. Desde o princípio Ele sempre foi poderoso, sempre é e sempre será. A sua palavra não muda. Por isso nesta noite Deus te toma, te enche nessa noite para dizer: meu filho, a minha palavra não vai falhar contigo, a minha palavra não vai falhar com você, a minha palavra não vai falhar diante dessa situação. Pode profetizar, algo vai acontecer aí, algo vai acontecer aí, creia. Xarabacanta, navassurianda, lavas. Pode glorificar a Ele. Essa palavra não vai falhar, meu irmão. Essa palavra que eu e você estamos recebendo nesta noite, no meio dessa sequidão, no meio dessa prova, dessa situação, Deus permitiu você passar por tudo isso, porque Ele tem um projeto, Ele tem coisas novas, Ele vai fazer coisas novas no nosso meio, e você vai ver algo acontecer. Ruídos vão acontecer aí, oh, aleluia! Ruídos vão acontecer, algo vai começar a acontecer aí. Mas deixa eu te falar nessa noite, algo só aconteceu porque Ele profetizou, porque Ele falou.
Por isso Deus fala com você nessa noite. Não se cale, profetize. Mesmo assim, Reinaldo, Deus está fazendo a obra lá em casa, mas está faltando ainda alguma coisa. Eu digo para você nessa noite, Ele não faz nada pela metade. Ele não vai deixar nada pela metade. A Ezequiel, quando ele viu aquele exército de pé, aqueles homens tudo lá de pé, aí Deus disse: Ezequiel, agora profetiza sobre eles. Vento do Espírito. Profetiza sobre ele. Lá no versículo 9 ele disse: profetiza ao Espírito. Filho do homem, diz, profetiza, assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Oh, aleluia! Talvez você chegou aqui espiritualmente morto, não sente mais a presença do Espírito, dureza de coração, a dureza do coração, claro, às vezes a gente passa por tantas lutas que nós endurecemos o nosso coração, mas o Espírito Santo nessa noite Ele está vindo sobre a tua vida. Quando eu olho o vento dos 4, esse vento esse que vem dos 4 ventos, esse Espírito que vem dos 4 ventos, é o mesmo que se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, que tomou conta da igreja, que se manifestou lá e quer se manifestar aqui no nosso meio. Deixa eu dizer para você nessa noite, Deus quer te dar vida. Deus quer te dar vida. Olha para o teu irmão que está ao seu lado, você é profeta hoje. Diga para ele: Deus quer te dar vida. Rabante comandarabachurianda lamas. Vida, saúde, restauração. Dei comanta navas. Vira para o teu irmão e diz: Deus quer te dar vida. Deus quer te dar vida. Deus quer te dar vida. Virou para ele e diz para ele: meu irmão, Deus quer te dar vida, meu irmão. E o que gera vida em nós é o Espírito. É o Espírito, e nós temos a essência do Espírito. Lá no livro de Gênesis, quando o Senhor soprou sobre nós, Ele nos deu o fôlego de vida, e Ele gerou em nós algo. Nós temos o Espírito de vida, e eu vou dizer para você nesta noite, Ele quer te dar vida. Esse negócio, você só está aqui e não sente, você só está aqui e não consegue sentir nada. Reinaldo, não estou sentindo nada, meu irmão, porque está faltando a essência do Espírito. Você precisa começar a sentir, você precisa começar a se envolver, você precisa começar a entender que o ambiente aqui é propício da glória, é da presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você nesta noite: o único que não consegue resistir à presença desse lugar aqui é o capiroto. O demônio não consegue resistir à presença dele, ele sai, ele tem que sair, mas a essência do Senhor, o fogo de Deus, a glória de Deus toma conta do ambiente. Então eu vou dizer uma coisa para você nesta noite: aqui não é funerária não, aqui não é velório não. O meu Deus ressuscitou, Ele vive, Ele reina, e nós estamos aqui para celebrar um Deus que é vivo, poderoso. Mas Ele toca na minha alma, a tua alma nesta noite, para dizer para você: eu estou te dando o espírito de vida, eu estou te erguendo nesta noite. Oh, aleluia! E eu vou dizer para você nesta noite: chega na tua casa, e se tem alguém morto espiritualmente lá, impõe as mãos e profetiza. Pode pôr a mão. Deus vai encher de novo, Deus vai restaurar de novo, Deus vai transformar de novo. Rebancho comandaraba surianda lamas. Com a permissão do nosso pastor, quero convidar vocês a colocarem em pé.